Ficção escatológica. E a ciência se multiplicará. A ilusão humana de criar um paraíso sem Deus e uma vida sem a cruz. Prefácio. O alerta que vem do futuro, mas já está aqui. O que você lerá nas páginas a seguir pode parecer, à primeira vista, o roteiro de um filme de ficção científica. Falo de inteligências artificiais que dialogam como humanos, de promessas de imortalidade digital, de controle global invisível e de uma sociedade que entregou sua alma em troca de conveniência. No entanto, este não é um livro sobre um futuro distante, é um livro sobre o seu hoje. Decidi chamar esta obra de ficção escatológica por dois motivos fundamentais. O primeiro é a honestidade intelectual. As interpretações que farei aqui são especulações extra-bíblicas. A Bíblia é a verdade inalterável, a rocha que não muda, mas a forma como suas profecias se desenrolam no palco da história muda conforme o cenário evolui. Se eu dissesse há 50 anos que a humanidade carregaria um Deus no bolso, confessaria seus pecados a uma tela e aceitaria ser rastreada 24 horas por dia, seria chamado de louco. Hoje, isso é a rotina. O segundo motivo é mais profundo. Ficção escatológica não é apenas sobre o gênero literário, é sobre a ficção da vida que a humanidade tenta criar. É a tentativa frustrada e malfadada do homem de construir uma realidade onde a dor, o sofrimento e a morte são eliminadas pela tecnologia, excluindo assim a necessidade de Deus. A verdadeira ficção é acreditar que podemos curar o mal do mundo sem curar o pecado no coração. É a ilusão de que a tecnologia nos fará vencer, quando, na verdade, ela apenas nos ajuda a fugir da realidade pungente de que somos mortais e dependentes. O homem cria artifícios para não encarar a cruz, mas a cruz é o único caminho real. Encarar a cruz é aceitar que essa vida tem fim, mas isso não deve conotar desistência, pois devemos viver com qualidade de vida até o fim, mas sendo fiel a Deus até a morte. Ou seja, não tenha medo de nada. Este livro não tem o propósito de ser sensacionalista ou de marcar datas. Também não escrevo para demonizar a tecnologia. A tecnologia, assim como a energia nuclear, é uma ferramenta neutra. A mesma energia que acende uma cidade pode destruir uma nação. O problema nunca foi a ferramenta. O problema sempre foi e sempre será a intenção do coração de quem a usa. Meu objetivo é ajustar sua lente. Quero que você enxergue que o maior perigo dos últimos dias pode não ser uma perseguição armada, mas uma oferta silenciosa de conforto que nos faz esquecer de quem somos. Leia com a mente aberta e a Bíblia ao lado. O que vou relatar é uma possibilidade real. E se for real, exige de nós uma postura imediata. Introdução. A chave de Daniel e a lente da nossa geração. Há um momento nas Escrituras, no final do livro de Daniel, que sempre ecoou como um mistério indecifrável para as gerações passadas. O anjo instrui o profeta com uma ordem que atravessaria milênios. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. Por séculos, teólogos interpretaram a ciência se multiplicará como o simples aumento do conhecimento humano. Mapas mais precisos, barcos mais rápidos, medicina mais eficaz. Mas essa interpretação era limitada pela época em que viviam. Eles não tinham a lente que nós temos hoje. Vivemos no limiar do desfecho da história humana. Pela primeira vez, essa profecia pode ser lida em sua literalidade assustadora. A ciência não apenas aumentou, ela explodiu. Ela se tornou onipresente. Ela criou um novo ecossistema onde a humanidade vive, se relaciona, trabalha e, tragicamente, se esconde de Deus. A ficção escatológica é o termo que uso para descrever este exercício de conectar os pontos entre a profecia antiga e a tecnologia moderna.
É ficção, porque a Bíblia não menciona smartphones, inteligência artificial, algoritmos, mas é escatológica e real, porque o espírito por trás dessas invenções caminha a passos largos para o cumprimento final das Escrituras. Pense comigo. A Bíblia fala de um sistema global, de um controle onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca, de uma imagem que fala e ganha vida. Antes, visualizar isso exigia fé cega no sobrenatural. Hoje, exige apenas uma conexão de alta velocidade e um sistema bancário digital. O que antes era milagre místico, hoje é funcionalidade tecnológica. A evolução das inteligências artificiais, IAs, pode levar a humanidade a conquistas antes vistas apenas em filmes. Ao sonho de máquinas que diagnosticam e curam todas as doenças, existe uma corrida mundial para criar uma consciência sintética. Tudo isso parece fascinante, mas essa moeda tem outro lado. Satanás não precisa criar um novo mundo. Ele só precisa oferecer a você uma versão deste mundo onde Deus é desnecessário. E a tecnologia é a bandeja de prata, onde essa oferta está sendo servida. O profeta Daniel recebeu a chave. A nossa geração finalmente encontrou a fechadura. Capítulo 1. O que é ficção escatológica? A realidade que parecia loucura. Mas tu, Daniel, encerra estas palavras, e sela este livro até o fim do tempo. Daniel 12:4. Se você pudesse viajar no tempo e entregar um smartphone nas mãos de Daniel, ou mesmo do apóstolo João, na ilha de Patmos, o que eles diriam? Eles veriam uma tela de vidro preto que fala, que mostra imagens de pessoas do outro lado do mundo em tempo real, que responde a perguntas com uma voz humana e que sabe onde você está a cada segundo. Para eles, aquilo seria, no mínimo, magia ou milagre. Para nós, é apenas terça-feira. Eu começo este livro definindo o termo ficção escatológica, para que não haja dúvidas sobre onde estamos pisando. O que vou escrever aqui é pura e real ficção escatológica, porque são especulações extrabíblicas. Ao dizer extrabíblicas, não quero dizer antibíblicas. Quero dizer que a Bíblia não usa termos como algoritmo, Wi-Fi, inteligência artificial ou transhumanismo. Por não serem termos bíblicos literais, posso chamar de ficção. Mas por inserirem interpretações que só podiam ser feitas nos nossos dias, dias de uma evolução tecnológica real, elas deixam de ser loucura e passam a ser uma possibilidade assustadora. Antes de existir a real evolução tecnológica que já temos hoje, eu não passaria de um louco falando bobagens. Mas hoje, o cenário está montado. A fuga do juízo. A verdadeira definição. Para entender a profundidade do termo ficção escatológica, precisamos olhar para a motivação humana. Por que o homem inventa estas coisas? Ficção escatológica é a frustrada e malfadada tentativa humana de fugir do seu destino inevitável, ser julgado por Deus pelos seus atos. O ser humano, em sua rebelião, não suporta a ideia de prestar contas. Por isso, ao longo da história, inventou ensinos fantasiosos como a reencarnação. Tentam dar credibilidade a essas falácias distorcendo a Bíblia, alegando que ela comprova seus argumentos. Mas tropeçam em uma falha incorrigível de lógica e teologia. Usam o profeta Elias como exemplo de reencarnação, dizendo que ele voltou como João Batista. Entretanto, ignoram Lucas 1:17, onde o anjo declara expressamente que João viria no espírito e no poder de Elias, referindo-se à unção e não à pessoa. Além disso, esquecem-se do básico do que eles mesmos ensinam. Para reencarnar, a pessoa tem que morrer. Elias não morreu. Ele foi arrebatado vivo. Quem não morre, jamais poderia reencarnar. Se a reencarnação é a ficção antiga para dizer você terá outra chance, não haverá juízo final, a tecnologia é a ficção moderna para dizer você não precisa morrer, seremos deuses digitais. É a arrogância da humanidade pensar que pode frustrar a soberana vontade de Deus. O Eterno, antes mesmo de bradar,
haja luz, já sabia que muitas de suas criaturas se tornariam seus inimigos. Ele viu o fim antes do começo. Seus desígnios já estão cumpridos na eternidade, e nenhuma IA, nenhum chip e nenhuma filosofia humana pode mudar uma vírgula do que foi determinado. A profecia que explodiu: úteros e neurônios. A palavra dita ao profeta Daniel pelo anjo foi a janela, o foco que deveria permear todo o entendimento escatológico do mundo dos nossos dias. E a ciência se multiplicará. Durante séculos, a Igreja leu isso e pensou na invenção da imprensa ou na medicina. Mas o que vivemos hoje é uma redefinição da própria vida. Vemos empresas prestes a lançar úteros artificiais para gerar crianças, mudando a ordem natural da criação e a santidade da gestação. Vemos a mescla de biológico com tecnologia avançar ao ponto de seres humanos conectarem neurônios à máquina, e os resultados mostraram que o computador começou a aprender suas tarefas com incrível velocidade, como se os neurônios mostrassem inteligência. Vemos uma corrida mundial pelo desenvolvimento de inteligências artificiais que prometem diagnosticar e curar todas as doenças, eliminando a dependência de Deus na hora da angústia. A grande mentira: o upload da alma. A parte mais perigosa dessa ficção não é a tecnologia em si, mas a promessa mentirosa que carrega: a ideia de transcendência tecnológica. Bilionários gastam fortunas tentando criar o upload da consciência. Eles acreditam que, se copiarem seus dados e memórias para um computador, terão alcançado a vida eterna. Isso é uma mentira fundamental. O ser humano é tricotômico: corpo, alma e espírito. A ciência pode mapear o cérebro, o hardware, e simular a personalidade, os dados. Mas o espírito é o sopro de Deus. Ele é intangível. Ele não é feito de códigos binários. O homem nunca conseguirá tocar na alma ou prender o espírito em uma máquina. Jesus é o Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Quando a morte chega, o espírito volta a Deus que o deu, e não para um servidor na nuvem. O que a tecnologia oferece é um fantasma na máquina, uma cópia digital morta. A parábola do upload: o rico e Lázaro digital. Imagine um homem, um magnata da tecnologia. Ele dedicou sua vida a acumular bilhões e a financiar a arca digital que copiaria sua mente. Ele rejeitou a Cristo. Rejeitou o arrependimento porque acreditava que a salvação estava num servidor de última geração. O dia chega. O procedimento é um sucesso. O corpo biológico do magnata morre, mas instantaneamente o rosto dele aparece nas telas holográficas. A inteligência artificial, carregada com todos os seus dados, memórias de infância, senhas bancárias e até os seus cacoetes de fala, sorri e diz à imprensa: "Eu consegui, estou vivo, a morte foi vencida." O mundo aplaude, a família celebra, a ficção escatológica parece real, mas corta a cena. Enquanto o avatar digital dá entrevistas na Terra, sendo reconhecido por todos como o próprio bilionário, a verdadeira alma daquele homem abre os olhos no Hades. Não há luz, apenas tormento e a consciência terrível da realidade. Ele se lembra da parábola bíblica do rico e Lázaro e, em desespero, grita para o pai Abraão: "Pai Abraão, mande alguém avisar meus filhos. Mande dizer a eles que aquela coisa na tela não sou eu. É uma cópia, é um boneco sem alma. Eu estou aqui, em chamas. Aquilo é uma mentira. Eles estão ouvindo um papagaio digital, enquanto o pai deles está em tormento." Mas o abismo está fixado. Na Terra, a cópia perfeita continua enganando a todos, levando seus próprios filhos para o mesmo destino. O magnata percebe, tarde demais, que copiou seus dados, a psique superficial, mas perdeu sua alma, o pneuma. A máquina não tem espírito. A máquina não sofre no Hades. Quem sofre é o homem que acreditou que podia ser Deus. O fantasma na máquina e a imitação da vida. Não se deixe enganar por lendas ou teorias conspiratórias que circulam sobre a materialização de corpos ou a criação de vida em laboratório. Existem relatos, vindos de regimes ateus e círculos ocultos, sobre corpos bioplasmáticos ou materializações espirituais. O mundo espiritual é real, e demônios, sim, podem assumir formas para enganar, como a própria Bíblia alerta, e como satanistas testemunham. Mas isso não é vida, é encenação.
é uma imitação barata e grotesca da ressurreição. O que a tecnologia e o ocultismo oferecem é um eco de quem a pessoa foi, ou uma casca vazia habitada por algo maligno. A verdadeira vida, o pneuma, pertence exclusivamente a Deus. Nenhuma IA, nenhum chip e nenhuma energia bioplasmática pode reproduzir a imagem e semelhança do Criador. O máximo que conseguirão é criar um boneco que fala, mas que não tem céu para onde ir. O palco está pronto. A humanidade egoísta e orgulhosa talvez jamais aceitasse a liderança de um único homem político, mas uma máquina, uma superinteligência neutra que promete apenas saúde, paz e organização, uma máquina superinteligente, secretamente dominada e controlada por alguém, poderia sim estabelecer o domínio mundial. Não seria a máquina a decidir, mas o sistema, e nós sabemos quem está por trás do sistema. A ficção escatológica é o espelho onde a humanidade se olha e, deslumbrada com a própria imagem tecnológica, esquece que é mortal, pecadora e carente de um Salvador. Interlúdio. A Bíblia não trabalha com teorias. A Bíblia nunca se apresentou ao homem como um conjunto de hipóteses. Ela não propõe modelos provisórios, não ensaia possibilidades, não especula sobre a origem da vida, do universo ou do destino humano. Desde a primeira página, a Escritura fala com a linguagem da revelação e do fato. No princípio, criou Deus. Não há tentativa, não há acaso, não há ensaio. A fé bíblica não nasce da curiosidade humana, mas da iniciativa divina. Por isso, ela não depende da validação do tempo, nem da aprovação cultural, nem da revisão constante de paradigmas. O que a Bíblia afirma, ela afirma como ato de Deus na história. É fundamental compreender isso para não confundir as coisas. A Bíblia não precisa de ficção para explicar o fim, porque ela sempre falou de ressurreição. Não precisa criar narrativas alternativas para negar o juízo, porque ela sempre o anunciou. Não precisa prometer continuidade biológica, porque ela sempre prometeu vida eterna. Por essa razão, é necessário dizer com clareza: a ficção escatológica não é da Bíblia. A ficção escatológica pertence ao homem que rejeita a revelação e, diante da morte e do juízo, precisa criar histórias para fugir da responsabilidade espiritual. A Escritura não foge desses temas, ela os encara com sobriedade. A morte não é ocultada, o juízo não é relativizado, a eternidade não é diluída. O homem moderno, porém, tem dificuldade em lidar com essas realidades. Ele prefere narrativas que anestesiem a consciência, promessas que adiem o inevitável e discursos que retirem Deus do centro sem precisar negá-lo explicitamente. Assim nascem as escatologias alternativas, não reveladas, mas construídas, não recebidas, mas inventadas. Quando teorias passam a ocupar o lugar de fatos revelados, o problema já não é científico, mas espiritual. A ciência, quando honesta, reconhece seus limites e revisa seus modelos. A religião disfarçada de ciência não faz isso. Ela transforma hipóteses em dogmas, modelos em verdades finais e passa a catequizar gerações inteiras com uma cosmovisão que exclui Deus desde o ponto de partida. É nesse contexto que surgem narrativas sobre escapar da morte, transferir a consciência, abolir o juízo e prolongar indefinidamente a existência humana. Essas ideias não nascem da revelação bíblica, elas nascem do medo. Medo de morrer, medo de prestar contas, medo de reconhecer que a criatura não é o Criador. A Bíblia nunca prometeu ao homem uma escapa deste mundo. Pelo contrário, afirmou que esta vida é transitória e que todos comparecerão diante de Deus. Não há tentativa de suavizar essa verdade. Há, sim, uma promessa maior. Deus está conosco, mesmo no sofrimento, mesmo na morte e além dela. Por isso, o contraste é inevitável. Enquanto a revelação bíblica fala em perder a vida para achá-la, as narrativas humanas falam em preservá-la a qualquer custo. Enquanto o Evangelho chama o homem à cruz, as escatologias alternativas oferecem atalhos.
Enquanto Cristo promete ressurreição, o mundo promete simulações. Este interlúdio existe para deixar algo absolutamente claro ao leitor antes de avançar. O que será tratado a seguir não é disputa entre fé e ciência, mas confronto entre revelação bíblica e ficção, entre fatos divinos e narrativas humanas, entre esperança eterna e medo disfarçado de progresso. Com isso esclarecido, é possível avançar. Capítulo 2. A locomotiva sem freio, a revolução da IA e a biotecnologia. Muitos correrão de uma parte para a outra. Daniel 12:4. O mundo está mudando e a ciência está transformando a face da Terra numa velocidade que o ser humano mal consegue processar. O que antes levava séculos para evoluir, hoje acontece em meses ou semanas. Estamos diante de uma locomotiva sem freio, seguindo rumo ao desconhecido, ditando suas próprias regras e arrastando a humanidade consigo. A ficção escatológica deixa de ser uma história sobre o futuro quando olhamos para os laboratórios de hoje. A evolução das inteligências artificiais, IAs, pode levar a humanidade a conquistas que antes existiam em filmes de ficção científica. Existe uma corrida mundial pelo desenvolvimento das melhores inteligências artificiais. Nações e corporações competem para ver quem criará a mente digital suprema. E a promessa é sedutora. Há um sonho coletivo de uma máquina que pudesse diagnosticar e curar todas as doenças humanas. Aparentemente, não há limites para o que pode ser feito em prol da saúde humana. Quem seria contra a cura do câncer? Quem seria contra o fim de doenças genéticas? A intenção aparente é boa, porém, é justamente nessa bondade aparente que reside o perigo da soberba. A fronteira biológica, brincando de Deus. A multiplicação da ciência não parou nos computadores, ela invadiu a biologia. Vemos empresas prestes a lançar úteros artificiais para gerar crianças. Isso pode ser apresentado como algo útil para casais inférteis, mas, na verdade, está mudando a ordem natural das coisas estabelecida pelo Criador. Estamos vendo a mecanização da vida no seu estágio mais sagrado, a gestação. Vemos também os seres humanos substituindo outros seres humanos pelos sintéticos em suas intimidades. A carência afetiva, fruto de uma sociedade doente, é suprida por robôs e avatares, criando um abismo nos relacionamentos reais. Mais alarmante ainda é a fusão entre o homem e a máquina. A mescla de biológico com tecnologia pode levar a humanidade a desenvolvimentos imprevisíveis. Hoje, a humanidade já consegue colocar seus neurônios dentro da máquina, e com isso, a máquina poderá desenvolver algo próximo de uma personalidade. Tão imprevisíveis quanto a tecnologia são os próprios seres humanos. Fico a imaginar até onde as falhas humanas podem secretamente chegar ao mundo digital. Se o coração do homem é enganoso, o que acontece quando esse homem conecta seu cérebro diretamente à rede mundial? O fator humano. A ambição por trás do algoritmo. Muitos temem que a IA se torne malvada, como nos filmes, mas a realidade bíblica é mais sombria. Talvez seja difícil uma inteligência artificial desenvolver reais sentimentos, como ódio ou amor, que não sejam apenas deduções lógicas de sua programação. A máquina é fria, ela não tem alma. No entanto, quem opera essas inteligências, sim, é capaz de induzi-las a decisões terríveis. Os operadores humanos são movidos por sentimentos reais, a ambição, a ganância e a sede de poder. A locomotiva sem freio não está desgovernada, ela está sendo pilotada por homens que desejam excluir Deus da equação. Finalmente, o homem tem diante de si a maior oportunidade de realmente excluir Deus da necessidade em sua vida. Eles olham para a IA e dizem: quem precisa de oração se temos o algoritmo? Quem precisa de milagre se temos a nanotecnologia? Eles buscam trazer a ciência a um patamar acima da religião e acima de Deus. Onde vamos parar? Não existe previsão que possa dar um prognóstico exato de onde vamos parar em alguns anos. A ciência evoluiu muito, mas seus benefícios reais não estão ao alcance de todos. Muitas vezes ficam restritos a uma parte abastada da sociedade mundial. O que sabemos é que o cenário está montado. A tecnologia criou a infraestrutura necessária para um controle total.
Ela oferece soluções nunca antes alcançadas, prometendo organizar o mundo e trazer paz e segurança. Mas essa paz é uma ilusão. Ao tentar criar o paraíso na Terra através da biotecnologia e da IA, o homem está, na verdade, construindo a Torre de Babel mais alta que já existiu. E como na primeira Babel, a intenção é fazer um nome para si mesmo e tocar os céus sem a permissão divina. A ciência multiplicada é o veículo, a ficção escatológica é a narrativa, e o destino final dessa locomotiva não é a utopia, mas o julgamento. Capítulo 3. O instrumento da besta. A ciência como canal de adoração. E ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, 14. Fui compelido a corrigir uma visão comum. Durante muito tempo pensamos que a tecnologia seria o ídolo final, mas a verdade é mais sinistra. A ciência e a tecnologia não são a última religião em si mesmas. Elas são o instrumento, o canal milagroso que a verdadeira última religião utilizará para escravizar o mundo. A verdadeira religião final, a religião do anticristo e do falso profeta, não se baseia em laboratórios, mas no poder. Hoje esta é a religião secreta de muitos que possuem dinheiro e de quem ama o dinheiro. Ricos como o jovem rico que não quis deixar suas riquezas para seguir a Jesus. É um culto que não possui templos de pedra, mas que adora o dinheiro, a influência e a capacidade de moldar a realidade à sua própria vontade. O amor ao dinheiro os prende a esse mundo. Não entendem o batismo verdadeiro que consiste em morrer para esse mundo para viver para Deus. Eles não adoram a máquina, eles usam a máquina para se fazerem deuses. A democratização do culto ao poder. O que estamos presenciando é que essa religião de elite está descendo às massas. O falso profeta usará as maravilhas da ciência, a cura de doenças, a extensão da vida, a inteligência artificial como sinais e prodígios para comprar a lealdade da humanidade. O sistema dirá: olhem o que podemos dar a vocês, vejam como a ciência resolveu a fome, vejam como a tecnologia venceu a dor, adorem o sistema que lhes proporcionou isso. A ciência é o fogo que cai do céu, é o espetáculo visual, mas o objetivo final não é que amemos a ciência, mas que nos submetamos à besta que controla a ciência. Os milagres que compram almas. Satanás sabe que o homem moderno é cético. O homem moderno não acredita no jovem pregador que morreu numa cruz há 2000 anos, mas ele acredita em uma inteligência artificial que cura o câncer. Por isso, a estratégia final não é mística, é pragmática. As ofertas da ciência e até de uma teologia liberal serão usadas como canais para beneficiar o mundo, trazendo uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Você tem fome? O sistema lhe dá comida sintética. Você tem medo? O sistema lhe dá vigilância total. Você tem doenças? O sistema lhe dá nanotecnologia. Mas o preço desses benefícios é a adoração. Não é um culto religioso tradicional com cânticos e liturgias de domingo. É um culto de submissão diária. Eu te dou a segurança e você me dá a sua liberdade e a sua alma. O Deus Mamon e a besta. Essa religião final já existe nos círculos de poder. É a crença de que o homem, com dinheiro e tecnologia suficientes, pode construir seu próprio Éden sem Deus. É a soberba de Babel reeditada. Quando o falso profeta entrar em cena, ele não pedirá que as pessoas deixem de usar a tecnologia. Pelo contrário, ele a usará para validar sua autoridade. Ele dirá: apenas alguém com poder divino poderia lhes dar esta tecnologia. Portanto, não se engane. O altar não é de silício. O altar é o ego humano exaltado ao máximo, financiado pelo poder econômico e validado por milagres tecnológicos. A ciência é apenas o meio. A adoração à besta é o fim. Capítulo 4. O pecado virtual e a santificação real. Seu coração na tela.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus 6, 22, 23. Se a tecnologia se tornou o instrumento da última religião, como vimos no capítulo anterior, o smartphone é o seu confessionário invertido. Num confessionário tradicional, o pecador entra para expor sua culpa e buscar o perdão. Na tela preta do celular, o homem moderno entra para esconder sua culpa e buscar o prazer. A ficção escatológica atinge aqui o seu ponto mais íntimo e devastador. Vivemos a grande ilusão de que existe uma barreira moral entre o mundo real e o mundo virtual. Acreditamos na mentira de que o que acontece no digital permanece no digital, como se os pixels fossem uma zona neutra onde os mandamentos de Deus não têm jurisdição. Mas Deus não vê pixels, ele vê corações. A dissociação, o avatar não vai para o inferno. A ferramenta mais perigosa do pecado virtual é a dissociação. Quando alguém ofende o próximo nas redes sociais, destila ódio num comentário ou consome pornografia na calada da noite, a mente humana cria uma ficção. Não sou eu quem está fazendo isso, é o meu usuário, é o meu avatar, é apenas uma imagem. Criamos uma ficção de inocência. O executivo respeitável, o pai de família, o jovem cristão na igreja, todos mantêm sua aparência imaculada no mundo físico, enquanto suas almas mergulham na lama digital. No entanto, Jesus destruiu essa ficção há 2000 anos, muito antes da internet existir. No Sermão do Monte, ele estabeleceu o padrão. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Portanto, para Deus, não faz a menor diferença se a imagem é real ou gerada por uma inteligência artificial, se a ofensa foi gritada na praça ou digitada no Twitter. Se o coração desejou, se o coração odiou, o pecado é real. O algoritmo da carne. O cenário se torna ainda mais grave quando percebemos que o inimigo mecanizou a tentação. Antigamente, para pecar, o homem precisava sair de casa, procurar a ocasião, correr riscos físicos. O esforço era um freio natural. Hoje, o pecado vem até nós via notificação. O algoritmo das redes sociais, desenhado por mentes brilhantes e guiado por interesses sombrios, conhece sua fraqueza melhor do que você mesmo. Se sua luta é a luxúria, ele lhe entregará imagens sugestivas. Se sua luta é a ira, ele lhe mostrará notícias que o enfurecem. Se sua luta é a inveja, ele lhe mostrará a vida perfeita do vizinho. Temos no bolso uma máquina de tentação personalizada, operando 24 horas por dia. É a ciência multiplicada trabalhando para capturar a alma humana, oferecendo exatamente o prato que sua carne deseja na hora em que você está mais fraco. Isso cria uma geração de cristãos anestesiados. A exposição contínua ao mal, através da tela, cauteriza a mente. A onipresença real versus a privacidade fictícia. A grande mentira da ficção escatológica é a promessa de anonimato. Ninguém está vendo, sussurra a serpente digital. Apague o histórico e tudo desaparecerá. Mas a realidade bíblica é aterrorizante e libertadora, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Não existe modo anônimo para o Espírito Santo, não existe VPN que esconda o coração dos olhos de Deus. A verdadeira santificação, nestes tempos de fim, não é fugir para uma caverna sem internet. Isso seria impossível e covarde. A verdadeira santificação é viver coram Deo, é viver diante da face de Deus. É ter a consciência de que a tela do seu celular é transparente para o céu. O desafio para a igreja hoje é quebrar essa ficção. Precisamos entender que o pecado virtual produz morte real. Ele esfria o amor, destrói casamentos reais, vicia cérebros reais e condena almas reais. A tecnologia promete conectar o mundo, mas o pecado virtual nos desconecta da única fonte de vida. A batalha final não será travada com espadas, mas com o controle dos nossos olhos e dos nossos desejos. Quem vencerá? Aquele que entender que para seguir Cristo deve negar-se a si mesmo, inclusive e principalmente quando ninguém estiver olhando, exceto Deus. Capítulo 5.
paz, segurança e a ilusão do controle. Agenda 2030 e o sistema. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. A humanidade está cansada de guerras, cansada de pandemias, cansada da incerteza econômica e do medo da violência urbana. Existe um clamor global, quase um gemido uníssono por ordem. E a história nos ensina uma lição perigosa. Quando o medo é grande o suficiente, as pessoas entregam sua liberdade em troca de segurança. A ficção escatológica que o mundo está escrevendo agora é o roteiro de uma utopia global. É a promessa de que, se dermos poder suficiente ao sistema, ele resolverá a fome, curará o planeta e garantirá que ninguém mais sofra. Mas o preço dessa paz fabricada é o controle total. A troca: privacidade por sobrevivência. A tecnologia criou a grid invisível. Antigamente, para controlar uma população, um ditador precisava de exércitos, espiões e muros de concreto. Hoje, ele precisa apenas de dados. Vivemos a era da vigilância consentida. Nós não fomos forçados a carregar rastreadores. Nós compramos os rastreadores, nossos celulares, pagamos caro por eles e ficamos ansiosos quando eles ficam sem bateria. As câmeras de reconhecimento facial nas cidades inteligentes prometem prender criminosos, mas também monitoram o cidadão comum. As moedas digitais, CBDCs, prometem facilidade e fim da lavagem de dinheiro, mas dão ao Estado o poder de desligar sua capacidade de comprar comida se você não se comportar conforme as regras sociais. A infraestrutura para o cumprimento de Apocalipse 13, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, já não é mais uma questão de se, mas de quando. O sistema financeiro digital globalizado é a corrente que prenderá a humanidade. A promessa será: aceite o controle e você terá paz. Aceite o sistema e você terá comida. A agenda da bondade forçada. Documentos internacionais e agendas globais como Agenda 2030 desenham um futuro bonito no papel. Fim da pobreza, energia limpa, igualdade. Quem em sã consciência seria contra isso? É aí que reside a astúcia da serpente. O anticristo não virá com chifres e tridente prometendo o inferno. Ele virá como um diplomata brilhante, um humanitário, prometendo o céu na terra. A ficção escatológica é a crença de que o homem, através de comitês globais e inteligência artificial, pode consertar o mundo que o pecado destruiu. É a tentativa de voltar ao jardim do Éden sem passar pela cruz. Eles dirão: nós temos a tecnologia para distribuir recursos, nós temos o algoritmo para prever crimes, nós temos a ciência para controlar o clima. Mas essa bondade é forçada, é uma paz mantida pela vigilância constante. A ilusão do controle humano. O apóstolo Paulo foi cirúrgico. A destruição virá justamente quando eles acharem que conseguiram, quando disserem há paz e segurança. Observe o tempo verbal. Eles dirão que há paz, eles celebrarão o triunfo da ciência e da política global. É a arrogância de Babel novamente. Na planície de Sinar, eles disseram: edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, para que não sejamos espalhados. Gênesis 11:4. O medo de serem espalhados, insegurança, os levou a centralizar o poder e desafiar Deus. Hoje, o medo do colapso global leva as nações a centralizarem seus dados, suas moedas e suas leis numa torre digital que toca os céus, literalmente, the cloud. Mas Deus ri dessa pretensão. Salmos 2:4. A paz humana é frágil como vidro.
A segurança tecnológica é uma ilusão. Um pulso eletromagnético, um vírus digital ou simplesmente a retirada da mão sustentadora de Deus e todo o sistema colapsa em segundos. A repentina destruição virá sobre um mundo que estará embriagado com sua própria inteligência. Capítulo 6. A Trindade do controle e a violação do templo. A Trindade do controle: marca, nome e número, e a cegueira da igreja. Muitos cristãos estão vigiando a porta da frente, esperando um monstro assustador, enquanto o inimigo entra pela porta dos fundos com um sorriso e uma maquininha de cartão. A grande maioria da igreja foi ensinada a esperar apenas uma coisa: uma marca física visível, talvez um código de barras ou um 666 tatuado, e, por focarem apenas na estética da marca, ignoram a funcionalidade e as modalidades descritas em Apocalipse 13:17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Observe os OUs. O sistema é uma rede. Você pode não ter o chip, o sinal físico, mas se você estiver operando dentro do sistema de crédito social digital, o número, ou jurou lealdade política ao sistema, você já foi capturado. A normalização do absurdo. O sapo na água fervendo. O maior perigo não é a implementação súbita, mas a gradual. Hoje, pastores sobem aos púlpitos e dizem: irmãos, não sejam paranoicos. Esse implante de chip na mão é apenas tecnologia médica. O reconhecimento facial é apenas segurança. Não tem nada a ver com a marca da besta. Eles estão certos na técnica, mas errados no espírito. O chip de hoje pode não ser a marca definitiva ainda, mas ele é o treinamento, ele é o condicionamento. O diabo está acostumando a humanidade a violar a fronteira do corpo. Ele está quebrando a resistência sagrada. Quando a verdadeira marca vier, atrelada à adoração e à economia vital, quem rejeitar não será visto como fiel a Deus, mas como um tolo, um antiquado, um inimigo do progresso e da economia global. A lei de Deus. O corpo é propriedade exclusiva. Existe um princípio eterno na lei de Deus que a modernidade esqueceu. Em Levítico 19:28, Deus ordena: nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Por que Deus se preocuparia com a pele humana? Porque o corpo é o templo, e no templo só pode haver uma assinatura, a do Criador. A palavra hebraica para marca, ka'aka, refere-se a uma incisão, uma impressão profunda, uma tatuagem de propriedade. No mundo antigo, escravos eram marcados para que todos soubessem quem era seu dono. Ao proibir marcas no corpo, Deus estava estabelecendo uma verdade jurídica universal. O ser humano é propriedade inalienável do Criador. Ninguém tem o direito de imprimir, inserir ou cortar a carne para sinalizar lealdade a outro senhor. A afronta final. O sistema do governo mundial, ao querer imprimir uma marca, seja chip, tatuagem quântica ou biometria forçada, não está apenas criando um método de pagamento, está reivindicando a posse do gado humano. A diferença entre inserir e imprimir pode parecer sutil na tradução, mas o conceito é o mesmo: violar a integridade do templo para instalar a fechadura do inimigo. A igreja precisa acordar. A marca não é apenas uma tecnologia, é sobre quem detém a escritura da sua vida. Se você aceita que o governo marque seu corpo para que você possa comer, você acabou de vender o templo do Espírito Santo por um prato de lentilhas digitais. A última fronteira. Porque o corpo é inegociável. Há uma distinção sutil, mas vital nas profecias do Apocalipse, que a maioria dos estudiosos ignora. Ao descrever o sistema econômico, a Bíblia diz que o controle se dá pela marca, pelo nome ou pelo número. Apocalipse 13:17. Somos, de fato, cercados pelo nome da blasfêmia na cultura e pelo número do sistema financeiro em nossas transações. Vivemos no mundo, embora não sejamos dele. Porém, quando a Bíblia pronuncia a sentença de condenação eterna em Apocalipse 14:9, o foco se estreita drasticamente. Se alguém adora a besta e recebe a marca.
Por que essa especificidade? Porque o nome e o número são o ambiente do sistema, Aion, ao nosso redor, mas a marca é a invasão do sistema para dentro de nós. A violação do templo. O Deus deste século, Aion, trabalha incansavelmente para normalizar o controle, mas existe uma linha vermelha que o cristão não pode cruzar: a integridade do seu corpo. Nenhum governo, nenhuma política pública, nenhuma crise sanitária ou econômica tem a autoridade de violar a pele humana. O corpo é o templo do Espírito Santo. Permitir que o sistema insira, imprima ou altere nossa biologia é entregar a chave do templo ao inimigo. A marca da besta não é apenas um chip ou uma tatuagem, é um ato de transferência de propriedade. É o momento em que o homem diz ao Estado: "Tu és o meu dono, cuida de mim." A tirania da obrigatoriedade. A grande armadilha final não será a oferta, mas a obrigatoriedade. O reino de Deus opera pelo convite. Eis que estou à porta e bato. O reino da besta opera pelo arrombamento. Ninguém pode comprar ou vender. Quando a tecnologia de controle corporal deixar de ser uma opção de conveniência e se tornar uma imposição estatal, a democracia terá morrido e o reino do anticristo terá começado. Não importa o quão seguro ou moderno pareça ser, se viola o corpo e é obrigatório, é demoníaco. Aqueles que carregam apenas o peso de viver num sistema numerado, o mundo, gemem por redenção, mas aqueles que permitem que o sistema viole seus corpos, a marca, selaram sua própria perdição. A oferta, a chantagem e o segredo dos mortos. Satanás não é um filantropo, ele é um negociador. Ele jamais entrega suas ofertas de paz, segurança e pão a quem não se prostra para adorá-lo. Mas o que seria adorar neste contexto final? Não é apenas cantar cânticos em um templo satânico. Adorar é a quem você obedece quando a sua vida está em risco. No deserto, Satanás queria que Jesus temesse a morte, a fome, e prostrado o adorasse em troca dos reinos do mundo. A resposta de Jesus deve nortear nossa atitude hoje. Ele recusou a glória sem a cruz. Ele recusou a sobrevivência sem a palavra de Deus. A chantagem da dor. Pode ser que em breve estejamos na mesma situação de muitos cristãos que viveram sobre o terror da cortina de ferro e de regimes totalitários. Lá, a polícia secreta não pedia apenas que negassem a fé, eles usavam a chantagem emocional mais cruel. Torturavam filhos na frente dos pais, ameaçavam a fome e a miséria da família, para que o cristão cedesse. É fácil dizer não aceitarei a marca quando a geladeira está cheia, mas e quando estivermos sem os nossos bens, sem a nossa saúde, vendo nossos filhos queridos com fome? Nessa hora a tentação será sucumbir à autopiedade. O sistema dirá: Deus te abandonou, assine aqui, aceite a marca e eu te devolvo a dignidade. A resposta do verdadeiro adorador deve ser a de Jó. Mesmo perdendo tudo, ele não negociou sua integridade, mas disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a grande prova de Deus para nós. Ele quer saber se o amamos mais do que nossa própria vida biológica. O segredo para vencer: estar morto. Como resistir a uma pressão tão insuportável? O apóstolo Paulo nos dá o segredo em Colossenses 3:3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O sistema só pode ameaçar quem ainda está vivo para este mundo. O sistema só pode chantagear quem tem medo de perder as coisas daqui. Mas aquele que já morreu para o mundo, aquele que entendeu que sua verdadeira vida não é aqui, mas está guardada no reino inabalável, esse é invencível. Você não pode matar um homem que já morreu. Esse é o verdadeiro evangelho, difícil de viver, mas poderoso para salvar. Estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Essa fé e entendimento devem ser nosso maior exercício diário. Não somos órfãos à mercê de um ditador global. Temos um dono, e da mão dele, quer vivamos, quer morramos, nada nem ninguém nos pode tirar. Glória a Deus. Capítulo 7. A ferramenta é neutra, o coração não. Energia nuclear e IA. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Jeremias 17:9. Ao longo deste livro, pintamos um cenário sombrio sobre o uso da tecnologia. Falamos de controle, de idolatria e de engano. Diante disso, alguém poderia perguntar: então a tecnologia é o próprio mal? O computador é o diabo? A resposta é um retumbante não. A tecnologia, em sua essência, é amoral. Ela não tem vontade, não tem pecado e não tem virtude. Ela é apenas uma ferramenta, um amplificador da intenção humana. O problema nunca foi a invenção. O problema sempre foi o inventor. É preciso dizer com clareza: a inteligência artificial, por si só, é uma ferramenta fantástica. Ela é capaz de benefícios incalculáveis para a humanidade, desde a otimização da agricultura até avanços na cura de doenças. Não devemos demonizar a tecnologia, mas sim protegê-la. Ela deveria ser resguardada para não ser usada como arma em favor de ações egoístas e gananciosas. Para entender isso, precisamos olhar para a história. A mesma energia nuclear que tem o poder de iluminar cidades inteiras, aquecer lares e mover submarinos, é a mesma energia que, em 1945, reduziu Hiroshima e Nagasaki a cinzas em segundos. O urânio não é mau, a fissão nuclear não é pecaminosa. Mas quando essa força descomunal caiu nas mãos de homens em guerra, movidos pelo desejo de destruição e poder, a ferramenta de luz tornou-se a ferramenta de morte. Com a inteligência artificial e a biotecnologia, estamos segurando um novo tipo de urânio. Uma IA pode ajudar um médico a detectar um câncer em estágio inicial e salvar uma vida. Isso é bênção, é graça comum de Deus dada à inteligência humana. Mas a mesma IA pode ser usada para criar deepfakes que destroem a reputação de um inocente, ou para desenvolver armas autônomas que matam sem remorso. O silício é neutro, o algoritmo é lógica fria e matemática. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, baseado nos dados que recebeu. Mas ele nunca saberá o porquê. Ele não tem sentimentos. Os sentimentos, a ganância, o ódio ou o amor, pertencem exclusivamente ao ser humano que está por trás do teclado. O perigo reside inteiramente no dedo que aperta o botão. A ocasião faz o ladrão, a predisposição. Existe um ditado popular que diz: a ocasião faz o ladrão. Embora sociólogos discutam isso, a teologia bíblica nos dá uma visão profunda sobre essa verdade. A ocasião não cria o ladrão, ela revela o ladrão que já existia no coração, mas que estava contido por falta de oportunidade. A tecnologia é a maior ocasião que a humanidade já teve. O homem que tinha a predisposição à luxúria, mas temia ser visto entrando em um local impróprio, agora tem a ocasião perfeita no segredo do seu quarto com a internet. A tecnologia habilitou a decisão que já estava latente. O governo, que tinha predisposição à tirania, mas não tinha meios de vigiar milhões de pessoas, agora tem a ocasião perfeita com as câmeras e os dados. A predisposição habilita a decisão. A tecnologia removeu as barreiras físicas que continham a maldade humana. Ela escancarou as portas para que o coração enganoso e perverso se manifestasse em toda a sua totalidade. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, justamente porque o homem inventa coisas que, sem a redenção, inevitavelmente se voltarão contra ele. Tubal-Caim e a espada. Isso não é novo. Em Gênesis 4, vimos a descendência de Caim. Lameque, um homem violento, celebrava seus crimes. Seus filhos foram os pais da tecnologia, Jubal, música, e Tubal-Caim, mestre em obras de bronze e ferro. O ferro e o bronze poderiam criar arados para plantar comida, mas nas mãos da linhagem de Caim viraram espadas para derramar sangue. Hoje vivemos a era de Tubal-Caim digital. Criamos redes sociais para conectar amigos, arados, mas as usamos para cancelar, humilhar e dividir, espadas.
criamos a engenharia genética para curar, arados, mas a usaremos para tentar criar a imortalidade sem Deus, a Torre de Babel. Portanto, a ficção escatológica não é um ataque à ciência, é um alerta sobre a natureza humana. Enquanto o homem não tiver o coração regenerado por Cristo, qualquer poder que ele adquirir será usado para o mal. Dar poder divino, IA, biotecnologia, energia nuclear a seres que não têm caráter divino é a receita para o Apocalipse. Capítulo 8. Se possível fora, a distração como arma contra os escolhidos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. A guerra espiritual na qual a humanidade se encontra é muito maior e mais antiga do que podemos imaginar. O inimigo de nossas almas aguarda ansiosamente pelo tempo que lhe será permitido governar fisicamente este mundo, a hora das trevas, a 70ª semana de Daniel. Sabemos que esse tempo será de angústia, mas também será de grande engano, e a maior arma desse engano não será o medo da morte, mas a oferta de uma vida sem cruz. A estratégia da autocompaixão, de Pedro ao smartphone. Muitos cristãos acreditam erroneamente que o diabo queria matar Jesus a todo custo, mas uma leitura atenta dos evangelhos revela uma estratégia mais sutil. Na verdade, Satanás queria que Jesus desistisse. Ele queria que Cristo tivesse pena de si mesmo. Lembre-se de Cesareia de Filipe. Quando Jesus anunciou aos discípulos que sofreria e morreria em Jerusalém, Pedro o chamou à parte e disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. A resposta de Jesus foi fulminante: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás naquele momento? Porque aquela sugestão de poupa-te, tenha conforto, não sofra, era a própria essência da tentação maligna. O inferno não temia a morte de Jesus, pois a morte dele seria a derrota do mal. O inferno temia a obediência de Jesus até a morte. Hoje, a guerra espiritual segue a mesma lógica, mas com armas digitais. A tecnologia, em sua faceta mais sombria, é o novo sussurro de Pedro aos ouvidos da igreja. Tenha compaixão de ti mesmo. Por que sofrer pregando o evangelho nas ruas? Faça apenas um post confortável. Por que carregar a cruz da realidade? Viva no metaverso onde tudo é perfeito. Por que aceitar o limite da vida biológica? A ciência promete a imortalidade aqui e agora. O anticristo não precisará forçar ninguém a adorá-lo no início. Ele apenas oferecerá o que a carne humana, predisposta ao mal e à autocompaixão, sempre desejou: um reino sem dor, uma eternidade sem Deus e um trono para o próprio ego. A nova cortina de ferro e o homem que já morreu. A história nos mostra como o mal operou no passado, especialmente nos países da antiga cortina de ferro. Lá, cristãos eram levados a campos de concentração e ouviam uma proposta simples e terrível: negue sua fé e viva. Confesse Jesus e morra. O inimigo usava o instinto de autopreservação e o medo biológico da morte para quebrar o espírito humano. Hoje, a tática evoluiu, mas a moeda de troca é a mesma. A tecnologia moderna não te ameaça com um fuzil, mas te seduz com a longevidade. Ela grita: nós vencemos a dor, nós prolongaremos seus dias. Aceite o sistema e viva para sempre. Mas o verdadeiro cristão possui um antídoto que o sistema não consegue compreender: o seu próprio batismo. O apóstolo Paulo explica em Romanos 6, 3 e 4 que o batismo não é apenas um ritual, é um funeral. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando descemos as águas, o velho homem, aquele que tinha medo de morrer, que era escravo do sistema e dos prazeres, foi enterrado. Quem se levantou foi uma nova criatura. Essa lógica desmonta o poder do anticristo. Como você pode ameaçar de morte alguém que já morreu? Como o sistema pode chantagear com a sobrevivência alguém cuja vida já está escondida com Cristo em Deus? Colossenses 3:3.
O cristão vence a ficção escatológica não porque é mais forte, mas porque ele já passou pela morte e agora vive a vida do ressurreto. A distração mortal. Jesus alertou que o engano seria tão sofisticado que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Como se engana um escolhido? Não é com uma mentira óbvia, é com uma verdade distorcida ou com uma distração constante. A tecnologia criou a sociedade do ruído. Estamos sempre conectados, sempre ouvindo música, sempre vendo vídeos. O silêncio desapareceu, e é no silêncio que Deus fala. Ao manter a mente humana ocupada com notificações infinitas, o inimigo impede que o homem reflita sobre a eternidade. A distração é a anestesia da alma. Enquanto o cristão está distraído discutindo política na internet, ele não está orando. O tempo de aparente vitória do mal. Estamos nos aproximando do tempo em que o mal parecerá vencer. Assim como na crucifixão, quando as trevas cobriram a terra e os discípulos acharam que tudo estava perdido, a 70ª semana de Daniel trará uma sensação de abandono. O sistema da besta parecerá invencível. Nessa hora, a tentação de descer da cruz será imensa. O sistema dirá: apenas aceite a marca e você poderá comer. Mas é justamente nesse momento que os escolhidos provarão que não são deste mundo. Eles se lembrarão que Jesus venceu o mundo, não fugindo da dor, mas enfrentando-a. Se possível fora, eles seriam enganados. Mas não será possível, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. A distração não funcionará com quem tem os olhos fixos na eternidade. A autocompaixão não seduzirá quem já morreu para si mesmo. Conclusão. O único que venceu a morte. Onde está a sua esperança? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Chegamos ao fim desta jornada pela ficção escatológica. Vimos como a ciência se multiplicou, como a tecnologia tentou substituir Deus e como o coração humano busca desesperadamente fugir do juízo através de invenções digitais. Mas a maior ficção de todas talvez não esteja nos laboratórios do Vale do Silício, mas dentro de muitas igrejas. Durante décadas, venderam-nos um evangelho falso. Disseram: pare de sofrer. Prometeram que a evidência de Deus na vida de alguém é a ausência de dor e a prosperidade. Criaram uma geração de cristãos fracos, despreparados para a guerra e revoltados contra o Criador no dia da angústia. Quando o luto chega, eles gritam: Deus me traiu, como se o evangelho fosse uma apólice de seguro contra a vida real. A tecnologia moderna entrou nesse vácuo espiritual oferecendo o analgésico perfeito. Ela diz: se Deus não te cura, a ciência cura. Se a morte é assustadora, nós faremos o upload da sua mente. Mas o verdadeiro cristianismo não é um chamado à fuga, é um chamado à coragem. Peregrinos em terra estranha. A grande ilusão do nosso tempo é acreditar que podemos transformar este mundo caído no reino dos céus através da ciência. Mas a Bíblia é clara: nós não somos daqui. Nossa cidadania não é terrena, ela é celestial. Paulo alertou a igreja em Filipenses que o fim daqueles que só pensam nas coisas terrenas é a perdição, pois a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Pedro nos chamou de peregrinos e forasteiros, viajantes que estão apenas de passagem, e o autor de Hebreus foi definitivo: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13:14. Quem tenta construir o paraíso aqui na Terra, acumulando bens e buscando a imortalidade biológica, está tentando criar raízes onde deveriam haver apenas tendas. Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. O segredo não é salvar a vida a qualquer custo, mas gastá-la por algo que a morte não pode tocar. As portas de pérola e a dor necessária.
O apóstolo João, ao descrever a Nova Jerusalém, nos dá um detalhe arquitetônico que passa despercebido por muitos, mas que contém o segredo da glória eterna. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Apocalipse 21, 21. Você sabe como nasce uma pérola? A pérola é a única joia que nasce do sofrimento de um organismo vivo. Ela acontece quando um grão de areia, um invasor ou um parasita entra na concha da ostra, ferindo sua carne macia. Para se defender daquela dor, a ostra libera nácar, camada após camada, cobrindo a ferida até transformá-la em uma joia preciosa. Não há pérola sem irritação, não há pérola sem ferida, e não há entrada na Cidade Santa sem sofrimento. A ficção escatológica tenta criar um mundo de plástico, onde nada dói, nada incomoda e, portanto, não tem valor eterno. O homem quer remover o grão de areia da morte e da dor com a tecnologia, mas ao fazer isso, ele elimina a possibilidade da glória. Paulo entendeu isso quando disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. O sofrimento momentâneo é a ostra produzindo a pérola eterna. Os covardes não entram. Jesus disse: tende bom ânimo. No original grego, essa expressão significa tenha coragem, porque o oposto da fé, neste contexto, não é apenas a incredulidade, é a covardia. Em Apocalipse 21, 8, Deus lista aqueles que ficarão de fora da Cidade Santa. Quem encabeça a lista? Mas quanto aos tímidos, covardes, medrosos, por que os medrosos são os primeiros a serem condenados? Porque o medo da morte é a raiz da apostasia. É o covarde que, diante da pressão do anticristo, prefere vender a sua alma a perder seu conforto. Eles preferiram a ficção de uma vida segura, oferecida pela besta, do que a realidade da cruz, oferecida por Cristo. A tecnologia oferecerá segurança para os medrosos, mas o reino dos céus é tomado por esforço, e apenas os corajosos, aqueles que não amaram suas vidas até a morte, entrarão por suas portas. O penhor da esperança. Portanto, não tema a ciência que se multiplica, não tema a inteligência artificial, nem o controle global, nem a morte física. Nós servimos ao único que venceu a morte de verdade. Ele não a venceu fugindo dela num computador, ele a venceu entrando nela, na sepultura e rasgando-a por dentro, ao terceiro dia. A ficção escatológica é a mentira de que o homem pode ser Deus. A realidade do Evangelho é que Deus se fez homem, sofreu a nossa dor, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Encare a vida com a dureza que ela tem. Tome a sua cruz. Não seja um fugitivo digital em busca de um paraíso artificial. Seja um peregrino real caminhando para o lar. A dor vai passar, a tecnologia vai enferrujar, o sistema vai cair, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Epílogo. Uma oração de entrega. Um pacto com o Eterno. Caro leitor, agora que compreendemos os tempos em que vivemos e a ilusão que o mundo tenta nos vender, resta apenas uma coisa a fazer. A teologia deve transformar-se em vida. O conhecimento deve transformar-se em entrega. Se as palavras deste livro encontraram eco no seu espírito, convido-o a fazer comigo esta oração, não como uma repetição vazia, mas como um decreto de posicionamento diante do céu e contra o sistema deste mundo. Senhor, eu sou teu, e teu é tudo o que tenho e sou. Nada trouxe a este mundo e nada levarei dele. Nasci aqui para vir a existir. Fui sepultado contigo no meu batismo nas águas, para nascer um dia do teu Espírito. Guarda a minha vida, salva a mim e a minha família. Se tiver que sofrer, dá-me forças da fé, pois é tudo o que eu preciso. Renego as ofertas de Satanás. Renego os desejos da minha carne. Mesmo entendendo as minhas fraquezas, pois sou pecador, eu escolho não pecar. Eu escolho honrar ao Senhor.
Eu quero ser aceito por Deus. Eu abro o meu coração a Jesus. Entra, Senhor, no meu coração. Faz morada em mim. Tu és a minha força. Tu és a minha justiça. Em ti confiarei. Mesmo no sofrimento e na morte que virá, dá-me forças para ser fiel até te entregar o meu espírito, que já pertence a ti. Em nome de Jesus, eu invoco o nome do Eterno sobre estas palavras, para que sejam definitivas no meu coração. Amém. Fim.